segundo pilar que o empreendedor precisa ter para ter sucesso. Se chama tráfego. Tá? O que é tráfego, Anderson? Tráfego é fluxo de gente. A sua empresa, o seu negócio precisa de tráfego. Sem tráfego, as empresas quebram. Eu costumo dizer que o tráfego é o oxigênio que dá vida. Sem oxigênio, a vida acaba. Então, a sua empresa sem tráfego, ela vai quebrar. E aí eu volto lá no início do nosso bate-papo. O que você faz? É ligação? A sua fonte de tráfego é ligação. Tem que ter ligação o tempo todo. Você dispara SMS, a sua fonte de tráfego é o SMS. Você dispara o WhatsApp, a sua fonte de tráfego é o WhatsApp. Você tem uma loja física, atendimento balcão. Então, você se favorece do fluxo de pessoas que passam em frente à sua loja. Então, você tem uma outra fonte de tráfego, que é o fluxo de pessoas. Então, você tem que explorar esse fluxo de pessoas. E se você trabalha com marketing digital, aí eu digo uma coisa para você, meu amigo. O que não falta na internet é fluxo de gente. E aí eu quero que você hoje abra sua mente para que você possa fazer o que eu chamo de zigue-zague. O que é zigue-zague, Anderson? Eu costumo dizer que a maioria é burra. Que isso, Anderson? Eu estou falando forte para poder gerar um impacto mesmo e você prestar atenção. Presta atenção, a maioria é burra. Aonde a maioria está indo, cara, na maioria das vezes, guardadas as exceções, não vai dar bom. Não vai. Então, qual o grande segredo? E é o que eu vivo o tempo todo fazendo aqui na minha empresa, no meu negócio. Fazendo o que a gente chama de zigue-zague. Se está todo mundo indo para o Facebook, eu vou ir para outro lugar. Sim. Sabe por quê? Porque eu vou querer sempre nadar em águas tranquilas. Eu sempre vou querer o meu oceano azul. Eu sempre vou querer beber da água limpa. Embora eu continue fazendo Facebook. Sacaram? Eu não estou dizendo que eu deixo de fazer. Não é isso. Não é isso. Não foi isso que eu disse, tá? Eu continuo fazendo. Então, você que está aqui, comece a pensar. Onde tem gente? Lá tem tráfego. No Google tem gente? Tem tráfego. No YouTube tem gente? Tem negócio. No TikTok tem gente? Tem negócio. No LinkedIn tem gente? Tem negócio. No Kawaii tem gente? Tem negócio. Onde tem gente, tem tráfego. Onde tem tráfego, tem negócio. E aí, quando você tem uma mentalidade orientada a resultado, que não é uma mentalidade orientada a processo, você não precisa morrer abraçado com o Facebook. Por quê? Porque eu, Anderson, não sou embaixador do Facebook, muito menos você. Então, se você está começando agora, você não precisa morrer abraçado com nada. Pensa dessa forma. Agora sim, Anderson, eu quero começar. Eu vou dizer para você a maneira mais simples, mais rápida, mais fácil, mais barata de começar é sim o Facebook. Tá? É sim o Facebook. Então, um bom caminho para quem está começando é o Facebook. Por quê? Ele é mais simples, mais fácil, mais rápido e mais barato. Algumas outras fontes você vai ter que ter um pouquinho mais de perspicácia para você poder desenhar algumas estratégias. Vou dar um exemplo, tá? Olha o que é mentalidade. Olha o que é mentalidade. Como que você vê o copo? Né? Essa história velha, antiga, mas sabia que isso tem a ver com mentalidade? Sabia que tem gente que só vê o copo meio vazio? Sabia disso? E sabia que tem gente que consegue ver o copo meio cheio? Sabia disso? Então tem gente que vê o copo meio vazio, tem gente que vê o copo meio cheio. Essa semana não, minto, sexta-feira, eu estava conversando com uma pessoa que me falou assim: Anderson, eu tenho recebido leads e 40% deles não tem possibilidade de negócio. Eu falei, é mesmo? Interessante, porque eu estou enxergando justamente o contrário. Eu estou enxergando 60% de possibilidade de negócio. Gente, quem trabalha com marketing digital sabe. De cada 10 clientes, 6 com possibilidade de negócio é o melhor dos mundos. Mas olha o que a mentalidade faz, a pessoa viu o copo meio vazio. Eu conversei recentemente com uma outra pessoa. Ela estava fazendo anúncios no Facebook e ela identificou que ela estava recebendo muitos leads tomadores. Aí tem gente com a mentalidade ruim que fala assim, olha só, hein? É uma coisa que eu abomino.
Esse lead é um lixo. Esse lead é um caroço. Esse lead é sei lá o quê. Olha a sua mente, meu amigo. Estou falando isso aqui. Se você pensa e fala desse jeito, para de falar isso, tá? Lead é ser humano, é gente. E você não pode tratar as pessoas assim. Isso é uma mentalidade. Eu não tenho nem como adjetivar isso aqui para não ficar chato, tá? Mas é uma mentalidade ruim. Aí essa pessoa identificou isso. Sabe o que ela fez? Ela, opa, esses caras são tomadores. Eu não consigo vender contrato novo para eles, mas eu posso vender portabilidade. Sabe o que acontece hoje? Uma funcionária dela, que está dentro desse processo, vende 300 mil reais de portabilidade por semana. Isso dá 1.200.000 de portabilidade por mês. Sabe por quê? Porque ela, ao invés de ver o copo meio vazio, ela passou a ver o copo meio cheio. E aí, ao invés de desperdiçar esses leads, que muitos de vocês chamam de lixo, ela traçou uma estratégia. Então, tudo depende da maneira, tá? E a forma que você enxerga. Mas, falando em possibilidades, existem vários caminhos. O Facebook é, sim, o mais simples, o mais barato, o mais fácil, o mais rápido para você começar. Mas, se eu pudesse deixar um conselho para vocês olhe para as outras possibilidades. Tá? Por quê? Porque o que mais temos hoje na internet são fontes de tráfego. O que mais nós temos são fontes de tráfego. Lá dentro da nossa comunidade do Corban Digital, nós abordamos 4. 4. Facebook, Google, TikTok e Taboola. São as 4 fontes de tráfego que nós abordamos lá dentro. Por que que nós abordamos 4 fontes de tráfego? Para que ninguém fique refém de processo, para que ninguém fique refém de plataforma e para que ninguém fique refém, por exemplo, do nosso tio Zucker ou Mark Zuckerberg, né? Porque quando você utiliza a internet para vender, você precisa entender uma coisa, tem que ficar bem claro para mim, para você, para todo mundo. Nós estamos construindo uma casa no terreno que não é nosso. E aí, muitas vezes, arbitrariamente, igual nós tivemos aí o período eleitoral e tantas outras coisas, você sofre, às vezes, alguns problemas e quando você tem uma única fonte de tráfego, o seu negócio pode parar. E a nossa ideia é justamente essa. Uma mentalidade orientada a resultado é o quê? É você se tornar imparável. Se o tio Zuc não quiser deixar eu trabalhar, eu trabalho no Google, eu trabalho no TikTok, eu trabalho no Taboola. Por quê? Porque a mentalidade orientada a resultado, ela é imparável. Ela vai fazer o que precisa ser feito para alcançar